Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e seguindo aí a nossa proposta de resgatar, contar a história de Rio Preto, vamos falar hoje de um dos colégios mais tradicionais da cidade, que completa 71 anos este ano, o Colégio Augustiniano São José. E para falar com a gente sobre essa história, a gente vai mostrar aí alguns vídeos que o Fernando trouxe, a gente recebe o Jesus Maria Martinez Pinheiro, que é o diretor pedagógico há muitos anos aí, teve indas, vindas, mas há pelo menos 30 anos está aí ligado ao São José. O São José, que lembrando, começou em Engenheiro Schmidt, né, em 28 de agosto de 1947 e em 61 inaugurou o prédio atual ali onde todos já conhecem. Seu Jesus, obrigado pela presença. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua ligação com o São José e um pouquinho a história do colégio, esse colégio aí que está tão presente na vida do Rio Pretense. Eu estou no colégio desde o ano de 87, janeiro de 87, né? Vim da Espanha para o colégio para trabalhar no colégio, na pastoral, né? Que é mais ou menos a área da espiritualidade, né? Do ensino religioso, né? E trabalhei de 86 a 92, depois eu abandonei a vida religiosa e fiquei 14 anos na direção de outra escola da cidade. E em 2006 eu voltei para o colégio na função de coordenador de ensino médio e diretor pedagógico, na qual estou até hoje. Então é mais ou menos essa a trajetória de 87 à atualidade, trabalhando no colégio, né, com crianças e jovens, junto aos professores, né, às famílias, durante todos estes anos, né, sendo um sucessor aí dos padres e de todos os docentes que desde 47, né, contribuem aí com a formação de tantos cidadãos riopretenses. Legal. Vamos falar um pouquinho da história, Fernando, do São José, que daqui a pouquinho a gente vai ver um vídeo aí que você conseguiu, né, desde a pedra fundamental. Fala um pouquinho da história do São José pra gente. Você que tem uma ligação ali, né, todo sábado tá presente ali no Racha, mais de 12 anos ali no colégio ali. Aliás, é o melhor campo de Rio Preto, viu, gente? Vocês não sabem, mas é o melhor gramado de Rio Preto ali, é um espetáculo. As pessoas não sabem também que tem uma ligação debaixo da terra, né? Que passa porque as crianças não atravessam a rua. Tem que contar essa historinha, né? Porque foi feito na década de 80, isso? 80, uma passagem debaixo da rua para poder as crianças não atravessarem, quer dizer, um espetáculo, né? E o Colégio São José, a gente, vamos dizer, né? É a revolução de Rio Preto de Andaló. Mais uma coisa que a gente vê, a gente vai ver um filme daqui a pouco. A cidade vinha daquela coisa da década de 20, 30, primeiro, segundo, terceiro, quarto grupo, né, escolar. Então era aquela escola, grupo escolar mesmo. Quando chega o Colégio Santo André e depois o Colégio São José, que veio um pouquinho depois, é uma transformação na cidade. É uma cidade que não tinha uma bandeira, como, por exemplo, os grandes colégios de São Paulo. Mackenzie e tal. Então é a grande bandeira de Rio Preto, realmente, são os dois colégios, né? Uma maravilha, né? Basta ver os prédios, né? Ambos já podem dizer que pode ser até a arquitetura deles se confunde com a história arquitetônica da cidade. Então eu acho que o colégio, a gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco, que o Andaló, eu sei da história mais ou menos, ele foi em cima do comendador Mansur Daoud para doar, para fazer, porque era tudo deles ali. Ali o terreno vinha desde cima onde hoje é Rio Preto Motors, descia, subia onde hoje é o Daoud, lá onde era a casa deles, onde é o Bifano hoje, né? Ali, e até na estrada era tudo deles. Então, tudo eles Mansur doaram Daoud. um pedacinho, que não é um pedacinho para eles. Eles eram muito ricos. E realmente, eles doaram, e o colégio que estava em Schmidt, né, veio então fazer essa bela instalação ali, e nós temos uma beleza, né? Um filme da Cometa Filmes para a gente mostrar daqui a pouco. Legal. Seu Jesus, a ligação do colégio com os augustinianos, foram eles que construíram? Conta um pouquinho como é essa história. Então, depois
quem conhece um pouco a história, né, sabe que na Espanha houve uma guerra civil, né, entre 1936 e 39, né? Então houve uma certa perseguição religiosa, né? Algumas congregações religiosas, após a Guerra Civil, durante e após a Guerra Civil, elas ficaram muito dizimadas em termos de religiosos, né? Então, as congregações resolveram abrir sua perspectiva de missão na América Latina, né? Então, nesse fim da década de 30, início de 40, junto com muitos migrantes também, né, que vieram até por motivos de perseguição política e até pela fome também que se passou no pós-guerra, né, na Espanha e depois da Segunda Guerra Mundial também em alguns dos outros países, né? Então, vieram para os países da América Latina, Argentina, Brasil, Uruguai principalmente, né? E então primeiro se veio para São Paulo, né? E depois buscou-se algum lugar no interior onde poderia se continuar essa missão, né? Basicamente em duas frentes, tanto a questão paroquial, né, de evangelização, né, como a dimensão de educação, porque era também um dos campos de trabalho que se tinha na Espanha, né? Então, o motivo principal de vir para São José do Rio Preto foi esse avançar pelo interior, né? E a primeira ideia foi construir-se um seminário, né? Que a construção de Schmidt, ela foi dedicada ao seminário, né? Seminário que é menor, onde né? é o asilo de Schmidt que é onde é o asilo hoje, né? Então a primeira função foi a de seminário, depois que virou ginásio, né? Que era a nomenclatura da época, né? Que era a escola destinada ao ensino fundamental, né? E o colégio começou interno, né? Começou. Hoje já, claro, né? Mas até quando foi? Olha, o colégio foi interno, o internato começou em Schmidt e quando o colégio veio para Rio Preto, também se manteve o internato, só que com a opção de haver internos e não internos, né? Essa opção em Schmidt não tinha por esse caráter de seminário. Então, a Rio Preto tinha a opção de internos e não internos, né? E, inclusive, o colégio tinha refeitório, tinha dormitório para os alunos que ficavam. E tinha muitos alunos, contam que tinha muitos alunos, inclusive do Mato Grosso do Sul, né? Filhos de fazendeiro e tal, né? Que parece que queriam dar uma correção neles, né? Então, vai estudar em Rio Preto, vai estudar com os padres para ver se você vira homem, né? Vai para o internato, né? Então, parece que tinha assim entre os meninos, né? E, claro, só tinha meninos, Só tinha meninos, não aceitava mulheres no colégio, e né? também começou a ter o semi-internato, né? E convivendo até o ano de 69, que foi o último ano que teve internato, né? 69. Aí já só ficou o regime de semi-internato, né? E depois, em 73, vai ser o primeiro ano que o colégio aceita meninas, né? Então, as primeiras meninas... E eram salas separadas ou não? Não, já era misto, já era só junto. que são poucas, né? Quando você lê os livros de matrícula, você pode ver quem foram as primeiras corajosas, né? De ter a porta aberta, né? Para poder estudar com os meninos, né? Que era uma coisa muito nova na época, né? Muito arrojada, né? Conviver meninos e meninas e mais numa escola de religiosos. religiosos. Quer falar alguma coisa? Quer chamar o filme aí? Então, vamos falar, porque para a gente até situar uma coisa que vocês vão ver agora, as pessoas vão ver agora em casa, o segundo filme da Cometa Filmes. Cometa Filmes que não era ainda de Silvio Calabrese, ainda era do Luiz Carlos Espínola, que ele aparece no filme lá, assinando também um dos testemunhos. Aparece ali o vereador, o Silveira Coelho, o grande radialista Silveira Coelho, o comendador Mansur Daúde, seu filho João Daúde, o bispo de Rio Preto, o padre, o Gregório Nafria, né, que depois veio, ele me batizou na igreja Santa Cruz, né, que foi padre muito tempo ali. Então aparece personalidade de Rio Preto, e é o segundo documentário da Cometa Filmes. E a gente tem essa lata, que lembra que nós passamos no nosso programa uma visita que a gente fez à Cinemateca. Nós fomos na Cinemateca, justamente estava lá, a lata original ainda está lá.
Então nós temos esse filme que foi feito em 94, a gestão do professor Manuel Antunes, foi lá, fizeram uma tiragem dela e ele está intacto o filme. Não é aquela qualidade, mas só que a qualidade histórica não tem preço. Compensa, né? Preto e branco. E tem o Andaló ali também, e né? E tem o Andaló que logo depois faleceu, um ano depois. Então é 58, sim. Isso aí que é a pedra fundamental do sim. colégio, que depois foi inaugurado exatamente. Em 61. É, né? O segundo filme, o primeiro filme da Cometa Filmes é Milagres da Administração do Andaló, e o segundo é Pedra Fundamental do Colégio São José. Bom, gente, vamos ver então esse lançamento da Pedra Fundamental do Colégio São José, 1958, e a gente volta na sequência. Um dos recantos mais bonitos de São José do Rio Preto, o Jardim Santa Catarina, de propriedade do Sr. Mansur Daoudi, serve de cenário para uma festa de sua juventude e da qual participaram com um grande desfile os garbosos alunos do Colégio São José e que foi abrilhantada pela banda de Schmidt. Nessa manhã, solene missa campal foi realizada, tendo seu celebrante Sua Eminência Reverendíssima, o Bispo Dom Lafayette Líbano. Em seguida ao ato religioso, Dom Lafayette prefere vibrante oração, sendo suas palavras carinhosas ouvidas com respeito por todos os entes. Altas autoridades locais e diversos convidados assistem à solenidade da instalação da pedra fundamental do novo e majestoso edifício do Colégio São José, o qual será construído em terreno doado pela empresa de Mansur Daoudi. A colocação da pedra fundamental do futuro colégio foi feita pelo prestigioso político bandeirante e prefeito de Rio Preto, Dr. Alberto Andaló. O prefeito teceu elevados elogios à obra magnífica dos padres do Colégio São José e ao magnânimo gesto do Sr. Mansur Daoudi, doador do terreno. Fala agora o prefeito de Cedral, Sr. Antônio dos Santos Galante. Na ocasião, outras autoridades fizeram também uso da palavra. A seguir, todos os presentes apõem suas assinaturas na ata como testemunhas que são do início dessa grande obra. Senhores João Daoudi e Luiz Carlos Espínola. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí então essa relíquia recuperada aí pela Cometa Filmes, o lançamento da pedra fundamental do Colégio Agostiniano São José. Essa filmagem que é de 1958, da ocasião da doação ali do
do terreno pelo comendador Mansur Daoud. E o começo, né, gente? Tem gente que arrepiou em casa, né? Aqueles desfiles na Rua Bernardino, ali de paralelepípedo, aquele Banco do Brasil. Que devia ser em homenagem ali ao colégio, né? Não, foi feito... Porque tudo, antigamente, ia ter uma comemoração. Eram as fanfarras. O ano inteiro, porque tinha um concurso de fanfarra, então ia ter a inauguração, não sei o que. As fanfarras iam. Hoje não, né? Dá até dó de falar fanfarras, né? Que daqui a pouco eles vão colocar, vou ser sincero, daqui a pouco vão colocar... E o São José, que tinha uma tradição de fanfarra, campeã de Rio Preto, um espetáculo que chegava o Colégio São José. Bom, veio aqui o seu Esbrógio, né, que contou a história das fanfarras aí, que era um acontecimento. É verdade. Seu Jesus Maria Martinez Pinheiro é o diretor pedagógico do São José. Já tinha visto esse vídeo? Uma surpresa para o colégio? Não, nem sabia que existia isso aí, né? Sabe que o colégio tem lá? Não tem, não. Fotos tem, mas assim, esse vídeo, eu acho que isso aí é uma coisa impressionante, assim, conservar isso até hoje, né? Porque, assim, imagens do desfile de 7 de setembro mais recentes, a gente tem sim, né? Inclusive, eu mesmo já participei no desfile de 7 de setembro com a fanfarra na década de 80, né? Sim. Mas, assim, isso aí história, 20 anos antes, né? Mais ou menos, né? Isso, o nosso 58, programa... 58. A TV Câmara hoje é público, né? É da nossa população e nós disponibilizamos também no site, né, Gama? Nosso programa está no site. Vocês podem linkar isso no link da São José, porque vai ter depois, né? Além do filme, tem as fotos, as palavras, vocês ficam à vontade, porque isso pertence. Aliás, o filme pertence à população de Rio Preto. A prefeitura comprou esse lote da Cometa Filmes, do segundo proprietário, que é o Silvio Calabrese, então pertence. Se vocês quiserem também disponibilizar, a gente tem no Arquivo Público Municipal. Acho que o colégio, eu não sei, acho que o colégio deve agradece. Porque nós temos a gente procura preservar um pouco a história do colégio, né? Temos um arquivo, principalmente fotográfico. Lá tem as atas, né? De documentos. Uma espécie de um museuzinho ali, Sim, a gente tem os livros de matrícula, livros de atas finais de resultados, né? Às vezes, se você quiser saber as notas que tirou alguma personalidade de hoje de Rio Preto, você vai poder ver se era um bom estudante, se não era, que disciplina que ele mais gostava ou não, né? Não para bisbilhotar, mas para raio-x da cidade, para se reconhecer nessa história, né? Nós vamos querer ver, né? Sabe por quê? Nós temos uma confraria no Mercadão de domingo, 6 ali eram no colégio. E, né, Tim, Chacrinha, Hernani, Ceriberi, todos ali, nós vamos saber as notas deles. Vamos agora inteirar do assunto. Pôr os pingos no Seu Jesus, fala um pouquinho do colégio hoje, 71 anos, quantos alunos tem lá, qual que é a estrutura que o colégio, o crescimento, a evolução dele, porque daqui a pouco a gente vai ver um documentário mais recente do São José. Sensacional, inclusive. Então, hoje o colégio está na casa de 1.700 alunos, né? Já há alguns anos vem nesse patamar de 1.700, né? E hoje não foi sempre que o colégio ofereceu infantil, fundamental e médio, né? Abriu quando começou a funcionar, a primeira autorização foi para o fundamental, né? E depois o médio, que naquela época chamava-se colegial, né? Vocês devem lembrar que tinha o científico, todas aquela que está sendo resgatado hoje novamente, né? Ele é mais novo. Hoje a lei do ensino médio ela está tentando resgatar um pouco aquilo, né? Ou seja, que o aluno do médio ele tenha itinerários diferentes, né? Sim. Que era mais ou menos isso, né? Então, como dizem por aí, não se inventa nada, tudo se copia ou se reinventa, aparece, né? E, posteriormente, já no comecinho da década de 80, foi autorizado o funcionamento do infantil, né? E então, hoje nós oferecemos educação infantil desde os 3 anos até o ensino médio com 17 anos, que a maioria dos alunos termina, né? Sempre o colégio se destacou pelo esporte, né? Que é uma coisa também que na cidade, não só no setor público, mas entre as escolas também deu uma queda, né? Uma esfriada, né? A questão esportiva, né? A dimensão esportiva da criança e do adolescente, né?
E só assim agora, né? Prova disso que o Fernando falou, que o campo que nós mantemos, né, manter um campo de futebol de tamanho oficial é dispendioso, né? Então a gente o mantém, né? E cuida dele e está em perfeitas condições, né? E depois o ginásio de esportes que estávamos comentando aqui, eu acho que foi o segundo ginásio coberto da cidade. Primeiro veio o Natalone, depois veio o nosso e depois teve a gestão aí do Mané, que começou a cobrir ginásios. O Palestra no anterior ou não? Não, o Palestra é outra coisa, né? O Palestra, a gente falou que o Palestra foi construído para os Jogos Abertos, que o Filadélfia era o prefeito, então a prefeitura fez o ginásio do Palestra já coberto com aquelas estruturas que nós mostramos. Então ele foi feito para os Jogos Abertos quando o Rio Preto sediou a primeira vez os Jogos Abertos em 1961 ou 2. Acho que foi construído pela Prefeitura Municipal. Pouca gente sabe disso, hein? Nós temos o filme da Cometa Filme para provar. Aqui, né? Então, acho que esse envolvimento com o esporte, né? Eu lembro das infantiadas que tínhamos na cidade, né? O colégio sempre participava e tinha boas colocações, porque havia todo investimento, né? Onde o ginásio, né? Já que estamos falando em história, né? Antes de ser o ginásio era uma quadra descoberta e era um campo de futebol de brita lá. As crianças jogavam no recreio, a bola saía para fora, soltava um montão de poeira naquela brita, né? Eu lembro que os funcionários e os padres iam cuidar do recreio, você tinha que ir com chapelão de paia para não tomar sol, né? Porque não tinha nada coberto, né? Essa onda de cobrir quadras e tudo mais, ela é posterior. Naquela época o pessoal não se importava muito com o câncer de pele, né? Então, praticamente fomos pioneiros também na questão do ginásio coberto, dos laboratórios, né? Foi a primeira construção que se fez depois de entregar o prédio como um todo, foi um prédio especificamente só para laboratórios de ciências, né? Da natureza, né? Então, todas essas coisas foram evoluindo ao longo dos anos, como vocês falaram aí que vai ver no vídeo, né? Tá certo. Seu Jesus Maria Martinez Pinheiro, diretor pedagógico do Colégio São José. Obrigado, Fernando. Quer concluir? Na sequência a gente vai ver esse documentário mais recente dos 70 anos do São José e depois, já sem o seu Martinez, nós vamos falar de outros colégios tradicionais. A gente, jornalisticamente falando, também como documentarista e como eu gosto também da história de Rio Preto, é bom ver, né? Por exemplo, eu deparei com o documentário, o livro é espetacular, o livro de 70 é espetacular, e um vídeo que eu não conhecia, então entrei para ver, e aí eu fico, sinceramente, assim, a gente dá um ânimo na gente, a gente vê que uma instituição também se preocupa de contar a história, mostrar para o passado, mostrar o futuro. Parabéns a vocês. Vocês têm um assessor de imprensa lá, nosso amigo lá, Lauro Inácio, né? Um dos nossos craques de Rio Preto, né? Qualquer colégio pode ter. Então, acho que essa marca de ter deixado um livro e um vídeo, maravilhoso, é uma coisa que faltou nos nossos 150 anos de Rio Preto, que eu falo sempre. Infelizmente, a gente podia ter feito isso e não fizemos. E o colégio, então, Está fazendo, né? Fazendo, maravilha. As pessoas, né? O grande patrimônio do colégio são as pessoas, né? As que foram passando em todos estes anos, né? Você estava falando do Alaor, mas é isso, as pessoas que fazem com que a instituição, ela viva e ela sobreviva e ela tenha a acrescentar para a sociedade, e muitas dessas pessoas, inclusive, que se formaram no colégio e hoje elas estão trabalhando lá ou com seus filhos lá, ou então, de alguma maneira, ligadas ao colégio e também à sociedade riopretense, procurando que a gente viva numa cidade melhor. Sem dúvida, 70 anos não é para qualquer um, né? 71, né? 71 esse ano, agora em agosto. Bom, gente, é isso. Então a gente termina esse primeiro bloco do Documento Rio Preto com esse documentário aí dos 70 anos do São José e a gente volta na sequência. Não basta fazer as coisas boas, é preciso fazê-las bem.
Educação integral e evangelizadora, do ensino infantil ao médio, caracterizada por uma pedagogia crítica, participativa e libertadora, com excelência acadêmica para a construção de uma sociedade mais justa em consonância com o carisma agostiniano. Essa é a missão do Colégio Agostiniano São José, cujo diferencial é a exigência no ensino e na formação ética para a promoção de uma educação integral aos seus alunos. A história do Colégio Agostiniano São José começa há mais de 8 décadas, quando padres da Ordem de Santo Agostinho vieram para a região de São José do Rio Preto. Os agostinianos pertencem à ordem religiosa fundada pela Igreja em 1244, inspirada em Santo Agostinho, padre, bispo, filósofo e pensador do século IV. O carisma dos agostinianos é a interioridade, a comunhão de vida e serviço à Igreja. Atualmente exercido por meio da educação, do estudo, da pastoral paroquial e missionária. Seu símbolo é composto por 4 elementos essenciais: o livro, representando o estudo como busca da verdade; o coração, como representação do amor; a seta, que simboliza a palavra de Deus; e o fogo, como elemento de transformação e conversão que arde nos corações. A concepção agostiniana de educação, portanto, associa o magistério ao sacerdócio. Com tal propósito, em 1945, os agostinianos construíram o colégio em Engenheiro Schmidt, que foi inaugurado há 70 anos, em 1947, e que em 1961 foi transferido para Rio Preto. De lá para cá, um mundo em mudanças aceleradas não mudou a missão de oferecer uma educação integral. O prédio do colégio, como elemento físico, também recebe constantes mudanças e recriações para as novas realidades. Um plano diretor de reformas, executado gradativamente, atualiza as instalações e busca se adequar à função do ensino e da convivência. O prédio conta com salas de aula contemporâneas, dotadas de fibra ótica, tecnologia digital, recursos informáticos, de isolamento acústico e climatização para o bem-estar, que propiciam o conforto e a ambientação ideal para o estudo. Equipados laboratórios de física, química, biologia e artes. Novas salas totalmente voltadas à educação infantil. Novas rampas de acesso às salas de aula, que compõem um verdadeiro balé durante a sua utilização. Piscinas, quadras, ginásio de esportes, espaço para atividade ao ar livre, campo oficial de futebol, pista de bicicross, catracas para identificação dos alunos.
E admirado túnel que conduz os alunos sob a rua para o acesso seguro às atividades realizadas ao ar livre. Localizado a 20 minutos do colégio, encontra-se o Sítio Ipona, no município de Cedral, onde os alunos participam de atividades de extensão didática com diferentes projetos e disciplinas e ainda desfrutam de um ambiente rodeado pela natureza. As excelentes condições físicas do colégio, porém, operam apenas como ferramentas para o desenvolvimento de uma estrutura bem maior e duradoura: a equipe humana. São os educadores, aqueles que possibilitam uma pedagogia crítica, participativa e libertadora. A promoção de atividades permeadas por valores éticos, o fomento à participação e ao espírito crítico e a humanização das relações para um crescimento em liberdade pautam a linha educacional do Colégio Agostiniano São José. O professor, alma da educação no colégio, se desenvolve como educador através da tutoria. Tutor, ele desenvolve no corpo docente um perfil de professor mais educador, pois acompanha sistematicamente os alunos de maneira individual e coletiva, encorajando-os e motivando-os na busca da realização das metas da educação integral e evangelizadora. Este é o primeiro e permanente vínculo com a família. Outros diferenciais nesse compromisso de educar integralmente são: o serviço nutricional, que ensina os alunos e orienta a cantina sobre os benefícios da boa alimentação. O projeto de orientação profissional, que colabora com os alunos na construção de decisões maduras na difícil escolha dos cursos e profissões oferecidos pelo mercado. A participação direta dos pais, através da Associação de Pais e Mestres, a APM, e dos alunos por meio do Grêmio Estudantil. Os eventos regulares ou esporádicos constituem-se ainda em atrações extras ao cotidiano dos alunos, que contribuem para a sua formação. O colégio oferece ainda um conjunto de atividades complementares voltadas ao esporte, às artes, à religião e ao conhecimento, disponíveis a todos os alunos interessados. Se podes ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. Colégio Agostiniano São José, uma lição de vida que nunca sairá de você. Ok, gente, estamos de volta com o Documento Rio Preto. Hoje estamos falando da história dos colégios aí, de alguns colégios tradicionais de Rio Preto. No primeiro bloco, contamos um pouco da história do Colégio São José. E agora o Fernando vai falar de alguns outros colégios de Rio Preto. Eu quero só citar, a gente não tem imagem, mas o Santo André faz 100 anos esse ano. Acho que é um dos mais antigos aí, né? É, década de 20 a gente já via, tem aquela emblemática foto, né? Que você via o cafezal da rua Antônio de Godói, até lá embaixo, não tinha nem Antônio de Godói, não tinha nem Andaló, já se viu o colégio São assim. José, Essa né? foto que vocês estão vendo aí, que é sensacional, né? Então, quer dizer, já se confundia, era um campão. São José, 100 anos esse ano. O Santo André, né? Santo André, desculpa. Santo André, 100 anos. E ali eu tenho tradição, porque minha avó... É teu bairro ali, né? É, minha avó estudou lá, depois minha mãe, minha irmã e meu filho. Meu filho estudou a vida inteira no colégio também, né, ali no Santo André. Né? E é uma maravilha, né? Você vê aquele piso de madeira, você vê aquelas... Aliás, nós precisamos lá, ver se nosso documento um especial lá, 100 anos, né? Vamos conversar com o pessoal lá para a gente ver se a gente consegue mostrar lá, porque as dependências se confundem também com a história arquitetônica da cidade, aquele bosque, né, aquela coisa. A cidade tem que ir em volta, né? Aquele bairro, tudo
para ali. Cresceu em torno ali, né? Sem dúvida. Legal, vamos avançar. Então você vai falar um pouquinho de outros colégios. Qual que é o destaque? A gente não vai falar dos grupos, não, vamos falar dos colégios, já que a gente tem algumas imagens, onde começa a transformação de Rio Preto, que a gente falou que o Colégio Santo André veio de 20 e pouco, que era interno, né? Da década de, acho que 24, né? Interno, depois o São José, que já é 61 que começou, e nós tínhamos primeiro, segundo, terceiro, quarto grupo e tal, mas tinha alguns colégios que foram importantes na cidade. Por exemplo, na década de 50 para frente, começa, que a gente falou da pedra fundamental do Colégio São José, e o SENAC, que chega na cidade, né? Com curso profissionalizante. O SENAC é um espetáculo até hoje, mas foi na década de 50, final da década de 50, 60, 70, que foi o auge do SENAC. Eu estudei no SENAC, fiz profissionalizante, eu saí do SENAC no colegial formado já com curso com contabilidade. Quer dizer, muito importante, né? Hoje, não sei, acho que o colégio só faz pequenos cursos, não faz mais esse curso profissionalizante junto com o colegial. Que hoje é o Filadélfia que tem esse papel, É o Filadélfia, né? Que tem esse papel. E o SESI. SESI, isso. Então, teve dois colégios que foram importantíssimos. Um prédio, né? Vamos falar do prédio, que o prédio está lá intacto, que é na rua General Glicério, esquina da rua Rubião Júnior, onde tem o Dom Pedro, onde começou o Dom Pedro ali antes, começou como São Luís, Colégio São Luís, e nós temos um filme da Cometa Filmes, ainda também, que logo depois da pedra fundamental do Colégio São José, acho que o terceiro, quarto filme que o Luiz Carlos Espínola fez antes de Silvio Calabrese, olha só, hein? Nós estamos tirando lá de baixo. É a aula inaugural do Colégio São Luís, 58. E depois tem o fanfarra no Campo do América, vocês vão ver que bacana, mais 58. Então acho que é um vídeo até que está... não está aquela maravilha, porque foi recuperar, a lata ficou muito tempo presa. Quando foi para São Paulo, para a Cinemateca, já estava um pouco deteriorado, mas é bacana, a gente preservou até as cores originais, que virou uma magenta, que a gente fala, virou um amarelo, né? Mas é demais de mostrar isso aí, vocês vão ver, a narração está muito bacana. E depois, na sequência, nós temos, que ali virou a Escola Dom Pedro, e que teve a aula inaugural da primeira faculdade de ciências, né? Ciências econômicas. E ali mostra uma turma de primeira turma, né? Mostra o Bento Arbelar ali, que é o diretor, com os primeiros alunos, um deles é meu pai. Meu pai, Homero Colombini, ali está o Mané Coelho, que está vivo. Na aula, meu pai, não sei se vocês vão identificar meu pai ali, tá menininho ali, nesse aí, que é comecinho já dos anos 60. Acho que é 60, 61. São dois vídeos, então, da Cometa Filmes, só que esse segundo já é Silvio Calabrese. Aí o Silvio já assume a direção da Cometa Filmes e dá um up na Cometa, que é tão importante para a cidade. Você vê, se a gente não tivesse Cometa Filmes... Praticamente não tinha programa, né? Aliás, vou falar para vocês, antes de a gente chamar o vídeo aqui, nós despertamos, eu tenho conversado com vários amigos jornalistas, documentaristas, nós despertamos uma inveja de todo mundo aí no Brasil inteiro. Muita gente só pode falar com fotos, a gente vê documentários na TV Câmara, TV Senado, e nós temos o privilégio de ter tido 30 anos de cine e jornal na cidade. Isso aí foi uma coisa que... por isso que eu sempre brigo para ser uma das 7 maravilhas da cidade. O álbum da comarca, que eu acho que é o álbum da comarca de 27, 29, é espetacular, mostra toda a região de Rio Preto, e os filmes da Cometa Filmes, que é mais do que espetacular, mais do que histórico. Poucas cidades, né? Tirando São Paulo, Rio, aí, que tinha o seu cine-jornal. Poucas. Então nós despertamos inveja nas pessoas, inveja do bem, né? Nós, Rio Preto, né? Nós, Rio Preto. E nós também aqui documento Rio Preto, podendo mostrar esses filmes para vocês. Então vamos conferir esses dois aí. Primeiro o Ginásio São Luís e logo na sequência Faculdade de Ciências Econômicas Dom Pedro, e a gente já volta. Estamos visitando o Ginásio São Luís, um dos mais conceituados educandários de Rio Preto. Dona Susel Duarte de Almeida é uma das mais eficientes professoras desse grande ginásio. As aulas de matemática estão entregues à professora Odete Costa. O ginásio vem sendo dirigido pelo dinâmico professor Antônio Teixeira Marques, possuindo 650 alunos.
Assistimos agora uma aula de Química regida pela professora Dona Nelly Atala. Outro conceituado mestre desse estabelecimento de ensino é o professor José Trefilho. Ótimas acomodações possui o ginásio, entre os quais estão os recreios feminino e masculino. É a sala dos professores. O ginásio conta com 25 mestres em seu corpo docente. A rapaziada estudiosa do ginásio São Luís orgulha-se de suas balizas e de sua fanfarra, que foi a vencedora do último concurso de fanfarras realizado na cidade. Formando um conjunto harmonioso pelo garbo de sua postura, pelo ritmo de suas marchas musicais e pela beleza de sua vestimenta, eles recebem sempre calorosos aplausos em suas andanças nas ruas por ocasião dos festivos desfiles. E calorosos também são os nossos aplausos por tudo o que vimos nesse grande ginásio São Luís, tão hábil e dedicadamente dirigido pelo professor Antônio Teixeira Marques. Inicia suas atividades a Faculdade de Ciências Econômicas de Rio Preto. Graças à colaboração do deputado federal Cunha Bueno, ela está instalada no moderno edifício da Escola Técnica de Comércio Dom Pedro II. A aula inaugural é dada pelo deputado federal Dr. Cunha Bueno. Presentes à cerimônia, os diretores Dr. Alberto José Ismael, Bento Abelaida e outros professores que compõem o corpo docente da nova faculdade local. Cem alunos compõem o efetivo inicial da faculdade. São jovens exultantes, recrutados não só na localidade, como em toda a rica região da Alta Araraquarense. O deputado Cunha Bueno, fazendo suas despedidas, deseja êxito e felicidades aos jovens da primeira turma do curso de Ciências Econômicas de São José do Rio Preto. Não só a mocidade radiosa das escolas exulta com o acontecimento que é a inauguração dessa faculdade. Também toda a população local, que vê crescido o prestígio de sua cidade como legítima capital da cultura de toda a vasta região araraquarense. Legal, gente. Conferimos aí, então, esses dois mini documentários, né? Ginásio São Luís e Faculdade de Ciências Econômicas Dom Pedro. Dom Pedro que infelizmente fechou as portas aí recentemente. Né? Fizeram um livro espetacular e logo depois, alguns anos, se fecha as portas. É progresso, que nem diz, né? Progresso. Felizmente, né? Aí as pessoas perguntam também, né? Como é que vai ser o ensino daqui para frente? Porque nós já estamos vendo faculdades à distância. Bom, na moda agora é o tal do EAD, né? Você estuda no computador em casa, quer dizer, qual que é a garantia de qualidade aí de profissional que está sendo formado, né? Eu ia falar para o Jesus, né? Como é que era impressionante, né? Eu me lembro que era pequeno, meu filho chorando, e ele estava com um probleminha de matemática. Ele perguntou para mim, eu estou com dificuldade aqui em casa. Aí eu falei, o que foi, filho? Isso aqui. Aí eu peguei o caderno dele, já Colégio Santo André, já década de 90, né? Pra frente. Eu falei, pô, vocês não estudam teorema de Pitágoras, binômios de Newton, nem trinômio de Pascal? Ele falou, o que é isso, pai? Quer dizer, pra você ver como é que o ensino tá
Falou do científico. Antigamente, gente, para passar admissão. Passar de ano era duro. Não, tá louco. Aula de musical, todo mundo solfejava. Sabe? Onde é que nós vamos parar com o ensino brasileiro? Né? Aí, principalmente as crianças que ficam na televisão. Felizmente, né? Televisão, celular, tablet, isso porque a gente está falando de Rio Preto, que é uma cidade privilegiada. Imagina Brasil afora. Sem dúvida. Por isso que eu acho importante o seguinte, a gente terminar nosso programa, Gama, vamos fazer uma homenagem também. Nada de amizade, vamos fazer a justiça, que é a verdade, né? O professor Romildo Santana tem feito um trabalho no Museu de Arte Primitivista que é digno não só de aplauso, é digno da população ver, o Brasil ver. Porque o museu existe desde o Silva, aqui, né? O Silva que começou o museu, ele foi diretor do museu, depois o Romildo, depois que ele faleceu, o museu ficou lá na biblioteca, tudo. Depois quando voltou agora lá para Rubião Júnior, onde o prédio onde era tiro de guerra, ali, Rubião Júnior com a Rubião Júnior, desculpa, Voluntários com a Saldanha. Não, o Rubião Júnior era do que eu falei do Dom Pedro. Na Voluntários com a Saldanha. Poxa vida, o ato que deu agora o museu, vocês vão ver aí um resumo que o professor Romildo Santana fez um vídeo espetacular. Eu também ajudei a dar uma mexida no final ali para arrumar os áudios, né, professor? E dizer o seguinte, que botou Rio Preto no mapa agora dos museus brasileiros. Então, eu acho isso tão importante a gente falar. Então, ele tem feito ali o quê? Levando escolas, crianças, para aprender um pouco de arte. E isso é importantíssimo. Isso acho que isso aí devia ser institucional mesmo, a coisa, as pessoas irem para os museus, por isso que eu quero fazer o meu museu, explicar, mostrar imagens do passado, para poder também as crianças visitar o museu. E não deixa de ser educação, né? Aliás, acho que pouca gente sabe, além do Silva, a gente tem o Museu Primitivista, sim, logo do lado ali, né? Mas as pessoas não sabem, então acho que é tão importante isso. Esse trabalho que o professor Romildo Santana está fazendo, de levando crianças lá, isso não é uma coisa que vai para o futuro, a gente vai mostrar. Eu vejo crianças que ficam assim, vocês vão ver nas fotos aí, sabe? Importantíssimo. E dizer que nós tivemos o Silva em Rio Preto, né? Então, vamos logo antes que alguém tome conta, né? Tome conta que eu digo assim, que vou falar que era de Salles Oliveira, não, ele se fez em Rio Preto. A história toda é Rio Preto de Silva. Legal, gente. Então a gente termina esse documento Rio Preto, falamos aí de escola, educação, né? Museu não deixa, cultura não deixa de ser educação, aliás, está intimamente ligado com a educação, progresso, saudade e museu. Eu que, final de ano, tive um privilégio de ir a Paris, eu não fui ver coisa, eu fui ver museu mesmo, porque a gente fica impressionado. O que eles fazem com os museus, como é que coisa, né? Para quem não foi ainda, quem foi no Museu do Louvre, em Paris, se tirar todas as peças, já é uma maravilha. Só a arquitetura já. E Rio Preto derrubando tudo, infelizmente, não preservando nada. Preserva nada. Tá certo. Valeu, Fernando. Obrigado a você pela sua audiência. Então, a gente termina aí Progresso, Saudade e Museu, um documentário do professor Romildo Santana, que já esteve aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. A saudade é uma coisa do passado, é uma coisa que dói.
foi uma coisa que a gente gostou muito, que conviveu muito gostoso no passado, e que depois, ao passar dos tempos, ao correr dos dias, aquilo foi embora, ficou tão longe que desapareceu. Então aquilo, no coração do poeta, do artista, começa a relembrar esses tempos, daquela poeira que levou isso tudo, sabe? Começa a doer o coração, e dói, chama melancolia, entendeu? É a dor da saudade, que é uma dor péssima, excomungada mesmo. Precisa ter muita força para poder resistir. O progresso, para mim, é o atraso e a morte da arte. O progresso mata tudo quanto é obra de arte. Acaba com tudo quanto é beleza. Ele dá conforto, dá miséria e traz miséria e acaba com as obras de arte. Ai, aquela igreja daqui era tão linda, tão bonita, mas que espetáculo, que espetáculo. Para dar o progresso, derrubaram, demoliram, fizeram uma cocheira. Da ontem eu passei lá e eu quase morri horrorizado de ver aquela coisa tão feia, tão triste daqui. É numa capital, como a arte araraquarense, que é Rio Preto, está aí, entendeu? Esse é o progresso. Agora o jardim de baixo era arborizado, tão bonito. Fizeram tanta coisa ali que não se entende. Acabou, não se entende nada. Nada, coisa mais feia, mais ridícula. Então o povo lá fora fala comigo. Se você é um artista da sua cidade, mas não deixa, mas o que é aquilo? Por que você não olhou aquela igreja? Por que você não viu aquilo? Você entendeu? Então eu vou morrendo de vergonha. Ah, mas será que não tem alguém de força? Porque eu tenho força na minha pintura, mas não tenho força na política, entendeu? Para ver uma coisa dessa. Não, vão acabando com tudo. Nunca deve de demolir esses prédios bem antigos, prédio histórico de uma cidade, nunca. Acaba a beleza da cidade. Então não temos nada que contar, principalmente as crianças no dia de amanhã, as crianças de hoje, que são as autoridades, no dia de amanhã não tem nada que contar, não acredito.
Museu é uma coisa que todas as cidades, grande e pequena, deveriam ter o teu museu. O museu é onde guarda a parte histórica disso que eu estou contando. O museu é onde guarda o Brasil de ontem. Guarda todo o Brasil de ontem, guardado hoje, dentro do museu. O museu fala, o museu é vivo. Todas as obras de arte, todas as peças do museu, ela nos conta um passado, ela nos transmite uma mensagem. Agora nós temos que ser entendido, ter cultura artística para entender essa mensagem que essas peças estão falando. Essas peças nos estão dizendo que ela conviveu ontem, que ela serviu para isso, ontem. E nós hoje que não alcançamos essas estradas de ontem, que já acabou no meio do canavial, que já acabou no meio da mata, digamos assim, da capoeira, que tinha, então ela conta, tal lugar tinha estrada, e eu passei por lá. Eu sou um estribo, o coronel fulano de tal, ele andava cavalgando com o pé, e eu segurando ele. Lá na Cruzada da Porteira, ele levou um balaço, caiu e morreu. Mas eu estou aqui. Então contamos todo um passado, e sobre as obras de arte também. Então, cidade que não tem museu, e que não tem obras de arte, eu falo sem medo de errar, e em qualquer lugar. Mostra muito longe a falta de civismo e de cultura do seu povo. Cidade que tem obra de arte, que tem museu, mostra muito bem alto o grau de adiantamento, de bom gosto e da grande cultura do seu povo.